Olá, pessoal. Professor Diego Barroso aqui. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí do estudo dos componentes. Nós vamos falar hoje sobre os processadores, tá ok? Eu vou abrir o slide aqui, vou compartilhar com vocês um momentinho para vocês terem acesso aí. Então, vocês já estão tendo acesso aí, coloquei para vocês componente processador, né? Ou CPU, né? Então, você pode chamar esse componente de processador ou CPU, isso vai depender muito da região, tá bom? Pode ser chamado também de microprocessador, UCP. Aqui na nossa região, a gente chama muito de processador, tá ok? Eu também vou estar chamando de processador, tá? Então, processador é essa pecinha aqui, ó, pequenininha. Olha que interessante. Ela é bem pequena, tá? CPU vem de Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento. Essa peça pequenininha aí, né, que cabe na palma da minha mão, ela que é a peça mais importante do computador, tá? Ela é responsável por todo o processamento, ou seja, ela é capaz de transformar dados em informações, né? Então, por isso que ela é considerada muito como o cérebro do computador. Então, nós já vimos sobre sistema binários, né? Que é aquelas numerações 0, 1, 1, 1, 0, 0 e tal. Quando você aperta aí o número, por exemplo, 2 no seu teclado, né? O sistema operacional converte isso aí em sistema binário e chega para o processador o sistema binário, em sistema binário. Quando você aperta aí o asterisco, isso é convertido em sistema binário e passa para o processador, né? Quando você aperta novamente a tecla 2, é repetido o processo. E quando você aperta o igual, isso também repete o processo e passa para o processador. Ou seja, você passou dados para o processador. Você passou o número 2, você passou o asterisco, você passou o 2 e passou o igual. O processador que é capaz de processar esses dados e transformar isso numa informação. Por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4. Então, ele dá a resposta para o usuário 4, né? É óbvio que eu estou dando um exemplo simples, né? Mas é algo bem mais complexo do que isso, tá? Não é tão simples assim, né? Então, todas essas tomadas de decisões, né? Todo esse processamento aí, a transformação aí dos dados e informações é feito pelo processador. Então, você imagina, nós estamos falando de um simples cálculo matemático, mas tudo que nós fazemos no computador é feito várias equações, vários cálculos matemáticos. Por exemplo, um simples mover com o mouse, que você acha algo simples, caramba, no processador, você está movendo algo no plano cartesiano, x, y, em alguns casos até z, né? Aí ele detecta aquele movimento seu e, ao mesmo tempo, ele tem que ir lá buscar uma imagem que está em código binário, né, em sistema binário, trazer aquilo para a tela e ainda sair movimentando para você, né? Olha que como é complexo. Aí você imagina isso num jogo, né? Um personagem está correndo, fazendo movimento, interagindo com o cenário, interagindo com você. A todo momento é feito aí milhares e milhares de cálculos, né? E isso muito rápido, né? E muitas das vezes a gente nem tem paciência, né? Você vai lá, clica para abrir um arquivo, ou seja, o processador está lendo aquela informação, aí você está sem paciência, né? Você fica lá clicando várias vezes para abrir o arquivo. Ou seja, você só está piorando a situação, né? Você não está melhorando em nada. Porque você só está atrasando mais ainda o tempo de resposta do processador. Porque ele está tendo que fazer outros cálculos, né? E verificar essa questão. É algo bem interessante. Então, pessoal, eu peguei alguns processadores aqui. Eu peguei minha coleção de processador. Eu não sei se eu tenho, acho que 40 e poucos, 60 e poucos processadores. Eu não lembro direito, mas eu tenho muito processador, tá? Vou pegar aqui um processador bem antigo aí, para vocês darem uma olhada. Nessa época, os processadores eram até soldado na placa-mãe. Eles vinham soldado. Esse aqui é um...
Olha que bacana, esse aqui é um 386 de 40 MHz. Olha o tamanhozinho dele, ó, se comparado ao meu dedo. 40 MHz. Hoje nós temos aí processadores de 3 GHz ou mais, né? Ou seja, 3.000 MHz. Isso aqui é 40. Olha que bacana. Deixa eu ver se dá para ver a data dele aqui, se ele tem a data. Esse aqui é o meu mais antigo. Oi, pode... Espera aí, só um minutinho. Né? Então, esse aqui é um Pentium 100, relativamente também antigo, né? Vou pegar um pouquinho mais moderno aqui, né? Aí, os mais modernos, ó, são bem menores, ó. Eles também têm essa pinagem aqui, tá vendo? Ó? Como tá no slide lá, ó. Isso aqui a gente fala processadores, né, com pino, o macho, né? Ele tem as pinagens aqui. Se a gente comparar ele com o Pentium 100, né? Ele já diminuiu de novo. Então, os primeiros era bem pequenininho, depois padronizou tudo nesse tamanho aqui do Pentium 100 e hoje em dia reduziu novamente. Olha que bacana, até os pinos você vê que é menor, tem muito mais pino, né? Então, atualmente nós temos aí processadores com essa pinagem aqui, né, macho, né? E nós temos alguns processadores que ele é fêmea, tá vendo? Ele não tem pino aqui, ó, ele é do mesmo tamanho também, praticamente, só que ele não tem um pino. O pino, ele fica no próprio socket, desculpa, ele fica no próprio socket lá na placa-mãe. Não sei se vai dar para ver aí, ó, se vai dar foco. Esse aqui tem pinagem, tá vendo? Ó? Esse aqui já não tem pinagem, ó. Não tá dando pra ver nada. Não. Agora, não, ainda não. Então, Agora a tá. diferença é essa, né? Esse cara aqui, ele é macho, né? Então ele encaixa aí no socket lá. O socket é fêmea, tem cheio de buraquinho para poder encaixar, né? Já esse modelo aqui, o socket já é diferente, né? O socket desse cara aqui, o macho já é na placa-mãe, né? O socket é macho e tal. É bem interessante. Então, vocês perceberam que é um componente bem pequenininho, né? Uma peça pequena, né? E com um poder gigantesco. O componente principal do computador, olha que maneiro, né? Então, por isso que nós já tínhamos dito, que eu tinha dito para vocês lá quando a gente fala lá sobre gabinete, lembra que a gente falou sobre isso? Né? Toda a estrutura montada, a gente vai pegar um gabinete todo montado, com HD, placa-mãe, ou seja, uma estrutura toda montada. Eu acho que eu vou até voltar aqui, ó, vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Então, eu estou me referindo a esse cara aqui, né? Essa é a parte principal do computador, né? Tirando o processador, né? Essa é a estrutura principal, porque aqui está tudo. Aqui tem a placa-mãe, tem fonte, tem um HD, está tudo guardado aqui dentro, né? Eu não posso chamar isso aqui de computador. Por quê? Computador é um conjunto. O computador ele é composto desse cara aqui com monitor, teclado e mouse, tá? Mas eu chamar esse cara aqui também de gabinete é errado, porque vocês já viram que o gabinete é só a carcaça, é só a estrutura que armazena, né? Ah, ok, eu vou chamar de CPU. Mas se você parar para pensar também, CPU é errado, porque CPU é só aquela peça pequenininha e você está chamando tudo de CPU, né? Tá, professor, mas e aí, eu chamo de quê? Ah, boa pergunta, né? Isso vai depender muito da região, né, em que você está, né? Vai depender muito do seu cliente, né? Na nossa região aqui, e eu particularmente, costumo chamar tudo aqui de CPU, tá? Chamo tudo aqui de CPU e chamo somente a CPU em si, digamos assim, de processador, tá? Mas eu já estou mostrando para vocês que é a mesma coisa. Então, cuidado na hora que você for conversar com o seu cliente, cuidado na hora que você for comprar alguma coisa, né? De repente, você está comprando lá, né, na internet, está achando que está vindo tudo completo e, na verdade, você está comprando só o gabinete, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá ok? Então, isso vai depender muito da região que você está aí. Cada região vai chamar de uma forma aí, tá bom? Dando continuidade aqui, eu vou voltar a compartilhar com vocês. Vocês têm alguma dúvida e alguma pergunta? Eu estou falando só de uma parte introdutória por enquanto. Sobre essa parte introdutória, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui tem outras imagens que eu coloquei para vocês. Olha lá que bacana, mais 3 modelos de processadores, né? E eu vou
exibir para vocês alguns pequenos vídeos aqui, que eu acho que vai ser interessante aí, para vocês darem uma olhada, tá bom? O microprocessador, mais comumente chamado de processador, é o elemento do computador responsável pela execução dos programas, leitura e gravação de dados na memória, controle de entrada e saída de dados dos periféricos e controle do barramento. Tem-se então que o processador é o cérebro do computador, pois sem ele seria impossível a execução de qualquer tarefa. O processador trabalha a partir de instruções, ou seja, comandos da linguagem humana convertidos em linguagem de máquina. Enquanto os comandos na linguagem humana em sua maioria são em inglês ou originados desta língua, os comandos na linguagem de máquina são uma série de zeros e uns, que representam respectivamente os estados desligado, que não passa corrente elétrica, e ligado, indicando presença de corrente elétrica. Assim forma-se uma espécie de código que é entendido pelo processador para a execução das tarefas. As instruções são lidas e interpretadas durante a execução de um programa qualquer. Melhor dizendo, desde o primeiro instante em que o computador é ligado, milhares e milhares de instruções são constantemente enviadas para o processador, e este as executa incessantemente. Os diferentes modelos de processadores têm uma diferença crucial, a qual interfere diretamente na velocidade de interpretação e execução das tarefas, isto é, na sua performance. Todo novo processador lançado no mercado vem com melhorias internas, principalmente relativas ao clock, que pode ser mais veloz, e às novas instruções adicionadas àquelas já existentes e aproveitadas de um modelo anterior. Em suma, pode-se dizer que a tecnologia aplicada em um processador é utilizada como base para o desenvolvimento de um processador mais eficiente e rápido. Basicamente foi aquela parte introdutória que eu fiz com vocês, né? E ele já começou a falar aí sobre o clock, né? Que é a velocidade de processamento. É algo que nós vamos falar mais ainda sobre isso, mas como eu disse lá, um processador de 3 GHz. Isso é o clock dele, a velocidade que ele é capaz de processar os dados. Com isso, quanto maior for o clock do processador, né, mais rápido ele vai ser, ele vai responder, né? Ok? Os microprocessadores funcionam a partir de pulsos elétricos recebidos e que foram anteriormente convertidos a partir de instruções dadas ao computador. Tais pulsos elétricos, cada qual denominado bit, são entendidos pelo processador como uma sequência de zeros e uns, representando respectivamente a falta e a presença de sinal elétrico em seus circuitos. Daí tais sinais são... Olha que bacana, nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre HD e SSD, né? Nós falamos sobre sistema binário, né? Que nós temos o bit, a menor unidade de medida, né, de dados, né? Que ele pode ser 0 ou 1, tá bom? São recodificados e reenviados ao usuário no processo denominado saída de dados, que pode ser feito na tela do computador, na impressora, em drives de discos ou em outros dispositivos de saída. Para entender melhor, assim que o usuário pressiona uma determinada tecla ou dá ao menos um clique no mouse, um grupo de sinais elétricos é enviado à placa-mãe. Passa por todos os principais circuitos e chips da placa, até alcançar o processador. No processador, os sinais elétricos são lidos, interpretados e convertidos em símbolos. No caso do mouse, os sinais podem não ser convertidos e mostrados diretamente como símbolos, mas sim em uma ação, como, por exemplo, a seleção de um objeto na área de trabalho de algum aplicativo. Imagine agora a quantidade de ações que um usuário aplica usando mouse ou teclado, que são os principais meios de entrada de dados. Tais ações resultam em milhares de sinais elétricos que o processador deve ler, analisar, entender e enviar uma resposta em um tempo mínimo. Esse tempo é determinado pelas características técnicas do processador, como a velocidade de clock, por exemplo. Gente, é muita informação, é muita coisa, entendeu? O processador está todo momento processando muita coisa, fazendo muito cálculo matemático. Você imagina, nós estamos com várias janelas abertas, movimentando o mouse a todo momento, de repente você está escutando uma música, né? Você está com um texto aberto lá,
digitando alguma coisa, está respondendo em algum programa de mensagem instantânea, ou enviando um e-mail. A todo momento você está mexendo, fazendo várias coisas, né? Que a gente chama de multitarefas. A gente está fazendo várias coisas simultaneamente. Coitadinho do processador. Ele sofre, tá ok? Ele sofre. O clock é um dos responsáveis pela velocidade de seu computador. Este chip emite pulsos elétricos a partir de um cristal de quartzo, fazendo com que o processador funcione e execute as tarefas a ele atribuídas. Além disso, o clock sincroniza as transferências de dados entre todos os circuitos de seu computador. Há dois tipos de clocks, interno e externo. O primeiro é um dos componentes internos inerentes ao próprio processador. O segundo é o externo, e é o que permite a transmissão das informações entre os componentes. Então, o clock interno, né, é a velocidade de processamento do processador. Eu falo muito de velocidade de processamento e tal, que é a velocidade que o processador demora para poder processar, transformar os dados que chegaram nele, transformar isso em informação. Ok, o externo é a velocidade que ele consegue responder isso para o usuário, por exemplo, né? Guardar as informações ou ler as informações na memória RAM, né? Que eu chamo muito de taxa de transferência, ou seja, qual a velocidade que ele consegue transmitir essa informação, seja lá para guardar no HD, né? Seja lá para guardar no SSD, ou pegar na memória, né? Ou até mesmo entregar isso para o usuário no monitor, ou salvar numa memória RAM, perdão, salvar num pendrive e tal. Da placa-mãe. A velocidade de operação do clock é o que define a performance do processador. O clock da máquina é medido em megahertz ou gigahertz, e quanto maior o valor destas medidas, mais rápido é o processador. Na verdade, é medida pela frequência, ou seja, a quantidade de ciclos ocorridos por segundo. Como o processador trabalha com milhões de ciclos por segundo, tem-se então que um computador com um clock de 800 MHz tem processamento de 800 milhões de ciclos por segundo, enquanto que aquele com clock de 1 GHz é de 1 bilhão de ciclos por segundo. Olha, então isso aí é a unidade aí. Aí a gente cai lá nas grandezas de novo, né? Novamente aí, né? Ou unidade de medida, que nós já vimos aí, unidade básica de medida para medir o tamanho de uma mesa. É o M, é o M de metro, né? Deixa eu sair dessa tela aqui. Unidade, eu cancelei o compartilhamento aqui, só um momentinho. Unidade de medida básica para eu aferir a tensão elétrica que vem aí de uma bateria ou da minha casa. É o V de volts, ok? E a unidade básica aí para eu aferir, né? Definir qual é o clock, né, do meu processador, qual a velocidade de processamento dele, é o Hz de Hertz, que é a frequência, tá ok? Então, por exemplo, aqui, um processador de 1000 Hz, ele equivale aqui a 1 kHz. Aí ele vai ter o mesmo padrão que vocês já aprenderam lá, tirando o Tony não aprendeu isso ainda, mas vocês já aprenderam isso aqui, né? Então eu tenho a unidade básica aqui que vai ser Hertz, eu tenho uma unidade maior que é Kilohertz, eu tenho Megahertz e eu tenho Gigahertz, que é uma unidade, uma grandeza que nós estamos usando na atualidade, né? Os processadores vêm tudo hoje em dia em gigahertz, tá? No passado eles eram com uma capacidade menor de processamento. Isso aqui é tudo divisível ou múltiplo, né? Divisível ou múltiplo de 1000. Mesmo padrão, né? De tudo que nós já vimos até agora, retirando aí apenas aquela parte lá de dados, né? De armazenamento de dados, que é o bit, o byte, né? Que eu disse para vocês que é múltiplos e divisíveis por 1024. Aqui não, continua sendo por 1000. Então, logo, se eu tenho aí um processador de 1 GHz, né, ele
é a mesma coisa que um processador de 1000 MHz, MHz. Ou seja, eu peguei um aqui, né, passei para cá, como eu quero passar para cá, eu tenho que multiplicar, multipliquei por 1000. E aí, sucessivamente. Se eu quiser passar para cá, eu vou ter que adicionar mais 3 zeros aqui, né? E aí, sucessivamente. Isso aqui eu já expliquei bastante. Vocês já aprenderam isso aqui lá comigo, lá em eletroeletrônica, né? Nós já falamos bastante sobre isso aqui, ok? Beleza, então eu vou dar continuidade, tá? Eu montei uma tabelinha para vocês aqui, bem interessante, para a gente falar um pouco sobre processador, tá? Eu vou falar um pouco dessa tabela agora e depois eu dou continuidade nela, tá? Não vou falar tudo, até mesmo para não confundir, porque é muita informação. A primeira coisa, nós dividimos os processadores em fabricantes. Nós temos 2 grandes fabricantes, né, de processadores na área aí de computação, né? Seja ela para PC, seja ela aí para desktop, perdão, para notebook, para servidor, né? Nós temos aí a marca AMD e a marca Intel, ok? Tem pessoas aí que preferem a marca AMD, tem pessoas que preferem Intel. Para mim, eu prefiro o custo-benefício, né? Eu não fico muito preso à marca. E aqui eu tenho o modelo da máquina, né? Por exemplo, eu tenho um modelo antigaço aqui, ó, o K62, né? Aí foi evoluindo, né? Nós temos aí, hoje em dia, o i7, Extreme, temos o Xenon, tem vários outros processadores que eu nem coloquei aqui, tá? Então, são processadores mais novos. E aqui eu tenho o clock dele, que é a velocidade de processamento do processador, e a aplicação, né? Normalmente, os processadores, eles são feitos aí, por exemplo, se eu tiver aí um i7, Core i7, normalmente ele vai ser compatível aí com desktop, com PC convencional, ele vai ser compatível com notebook e até mesmo com servidor. Mas cuidado, tem processadores que eles são feitos para uma determinada aplicação. Então, pode acontecer de ter um determinado processador que ele só foi feito para servidores, tá? Vocês podem depois dar uma consultada no próprio site da AMD ou da Intel, buscar lá modelos de processadores, vocês vão até desistir de olhar, porque é uma imensidão, é muita, mas muita quantidade de processadores que existe. Sobre cache, núcleo e conjunto de instruções, eu vou falar depois para não ficar muita informação. Tá ok. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quanto maior for o clock do processador, melhor ele vai ser, né? Então, para que eu vou comprar um processador de 2.1 se eu posso comprar um de 3 GHz? O de 3 GHz, ele vai ser melhor do que o 2.1. Normalmente, ele vai ser melhor, ok? Mas o que você tem que tomar muito cuidado é de processadores próximos. Às vezes não vale a pena você, por exemplo, pagar muito mais caro por um processador, né? Você, de repente, quer comprar um de 2.2 GHz. Às vezes não vale a pena você pagar muito mais caro por um 2.5, porque a velocidade aí é pouca. Nós estamos falando aí apenas de 300 MHz. Então, será que vale a pena você pagar um valor tão alto a mais por causa de 300 MHz, né? Ou por causa de algo que ele forneça a mais? Estou dando apenas um exemplo, tá ok? Eu quero trazer vocês um pouco para o passado, para vocês entenderem que eu considero isso aqui marketing puro, né? Eles querem vender. Se você for lá no site, por exemplo, da Intel e buscar lá i3, nossa, Core i3, você vai achar Core i3 de 2 GHz, 2.1, 2.2, Core i3 de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Isso, normalmente, ao meu ponto de vista, é para confundir o usuário. Vou dar um exemplo. Sai hoje para comprar um celular da Samsung, por exemplo. Você vai ficar perdido. Você vai numa loja, faz o orçamento de um modelo.
tu vai na outra loja, você começa a ficar perdido com os nomes. Aí tem as gerações, determinados fabricantes têm gerações, tem um modelo que é com tanto de memória, tem o mesmo modelo, já que tem menos memória ou mais memória. Eles não padronizam, entendeu? Eles fazem isso justamente para nos confundir. Porque você acaba se confundindo, você fica puto. Ah, vou comprar esse aqui mesmo. Aí, às vezes, você comprou um, né, com configuração inferior e ainda pagou mais caro ou o mesmo preço do outro que você ia comprar. Tá? Então, os processadores, eles fazem as mesmas coisas. Né? Eles lançam vários modelos com várias nomenclaturas, né? Com velocidades idênticas ou com velocidades aí de diferença aí, ó, de 2.1 para 2.2, que às vezes não vale a pena você gastar mais. Então, toma muito cuidado com isso, muito cuidado. No passado não se tinha muito isso, né? A gente tinha aí os processadores, né, que eles levavam meio que à risca, digamos assim, um clock, não tinha tanta variação de nomes, né, de modelos, era bem mais tranquilo. Esse marketing, digamos aí, assim, eu considero que ele começou muito na época do Duron, né? Porque o Duron, por exemplo, ele tem um valor, tem um modelo de 1000 MHz, né? Teve modelos que saiu como 1 GHz, que é a mesma coisa, concorda? 1000 MHz é a mesma coisa que 1 GHz. Só que os usuários se confundiram. Muitos usuários deixou de comprar o de 1 GHz, porque 1000 é maior do que 1, né? Isso aconteceu muito aqui, ó, quando eles lançaram o Sempron. Por exemplo, Sempron 2400. Foi justamente para... Eu meio que confundiu, né, quem ia comprar. A pessoa que ia comprar achava que ele era de 2.4 MHz. Gigahertz, né? Achava que ele era um 2.4 GHz. E, na verdade, ele era 1.2 GHz. Isso aqui é apenas um modelo, não é a velocidade dele. Tá? Então, você toma muito cuidado com isso. Aí, depois lançaram sempre um 2400 mais uma merda na sua vida. Eles colocaram um maisinho lá, para você gastar não sei quanto mais de dinheiro lá, né? Isso acontece muito, voltando para de celular, né, de smartphone, que nós usamos muito smartphone. Isso acontece muito quando você compra um smartphone lá top de linha, né? E depois você vai trocar ele, né? Ah, eu vou trocar para um mais moderno. Às vezes, o mais moderno que foi lançado, a diferença é insignificante. De repente mudou lá uma bobeirinha a mais só. E você vai pagar lá rios de dinheiro para trocar o celular, né, por um mais novo. Então, ou tem casos que eles lançam um modelo mais novo de celular e o modelo mais novo é inferior do que o modelo que você tem, tá? Ou igual. Então, você tem que tomar muito cuidado. Isso acontece muito com o processador. Não vai nessa onda dos modelos, né, do fabricante, qual que é melhor, Intel, AMD. Eu quero mais é que eles se matem, né? Que eles ficam concorrendo um com o outro e fazendo processadores mais baratos, né? Foca aí no clock. Depois eu vou falar para vocês, foca no cache também, né? Foca nisso. Você não precisa de ficar... Cuidado para você não ficar preso com essa questão de modelo. Não vai trocar o seu processador porque ele aumentou só um pouquinho o clock. Não vale a pena, tá? Então, você vê aqui, ó, nós temos aí, ó, o Core i7, né, ou o Core i7 Extreme, de 2.5 GHz. Nós temos aqui esse Phenom aqui, que é de 3 GHz, né? E depois, quando a gente vai... eu não falei sobre memória, cache, mas mesmo assim, ó, dá para ver que a diferença é pouca. Então, nem sempre vale a pena, né, você pegar um modelo mais moderno. Então, a dica que eu dou para vocês sobre isso tudo, né, que eu estou falando, primeiro, não fica preso a Intel, a AMD, qualquer um, eles são ótimos fabricantes de processadores, né? Não tem nada a falar mal deles como fabricante de processadores.
Não foca no processador mais caro e nem no mais barato, né? Eu sempre, ao invés de eu comprar o mais simples e o mais barato, eu sempre compro um intermediário, tá? Por exemplo, aqui entre o i3, o i5 e o i7. Vamos imaginar que você está escolhendo aí montar um computador ou comprar um computador. Você está comparando um computador que vem com i3, um com i5 e um com i7. Não estou falando nem de velocidade, tá? Nem de velocidade. Poxa, se você comprar um i3, daqui a um tempo você vai sentir a necessidade de trocar esse computador ou esse processador, ok? Se você comprar um i7, você vai pagar pelo status, você vai pagar pela tecnologia de ponta, né? Pelos últimos lançamentos, digamos assim. Então você vai pagar muito caro para isso. Gente, compra um intermediário, compra o i5. Para que você vai comprar o top de linha, entendeu? Não vale a pena. Isso, Diego, tá bom? Minha opinião, eu nunca compro o mais barato e eu nunca compro o mais caro. Eu sempre compro o intermediário. E eu não fico focado no modelo, eu fico focado aí na velocidade de processamento, no clock. E também eu fico focado aí no cache do processador. Tá? Então, essa é a dica aí que eu tenho para dar para vocês. Vamos interagir um pouquinho. Fala para mim aí, celular. Vamos pegar um exemplo de celular. Qual celular aí que vocês gostam e que a gente pode fazer aí um comparativo com o que eu estou falando? Tem um... Eu não manjo muito. A50 é da Samsung? Samsung. É A50? Acho que é Samsung. Acho que eu vou dar um exemplo do A50, então. Tem o A o quê? A50, 40 e 30? A10 também. Mas 71, tem 70. esses que eu falei? Tem o 30, o 40 e o 50? Tem. Tem Poxa, até o 90, se não me engano. nossa senhora. Vamos pegar esse A50 aí. Eu tenho um conhecido que eu acho que ele tem esse A50. É um celular top, com certeza. Mas quanto que vale um A50 hoje? Mais ou menos aí. Eu comprei o meu no início do ano, custou 1.800, mais ou menos. R$ 1.800 um A50. E o A40, quanto que será que custa? Ah, não me lembro bem. Então você tem que tomar cuidado que às vezes a diferença é algo gritante. Isso quando tá, é óbvio, no boom, né? Acabou de lançar ali, a diferença de um para o outro é gritante e às vezes não vale a pena, entendeu? Você vai ver lá, é porque um processador é um octa-core de 2 e o outro é 2.1. Pô, aí tu vai pagar lá R$ 500 a mais. Você meio que, não sei se vocês estão conseguindo entender. Vocês meio que, quando você pega o último, né, o ponta de linha, vamos digamos assim, você vai pagar por ter o último, né, por estar usando a tecnologia de ponta, e você vai estar pagando por status. Aí eu tenho um iPhone 10, 11, 12, nem sei mais quanto tá. É bem isso. Gente, é muito dinheiro. Entendeu? Às vezes não vale a pena. Não vale a pena você fazer isso. Às vezes não vale a pena você trocar. Não, eu tenho um A40. Ah, não, meu A40 agora tá ficando antigo, agora eu vou trocar pro A50. Às vezes a diferença do A40 pro A50 é pequena. Não vale a pena você investir nisso, entendeu? Então, você como um profissional da nossa área aí, né, da área de computação, você tem que analisar isso para você e para o seu cliente, porque o seu cliente vai vir. Isso que eu estou ensinando para vocês, gente, vocês vão receber direto para o cliente. O cliente de vocês, parente, amigo, vai vir. Eu quero comprar um computador. Qual é o melhor computador? Vocês vão receber muito essa pergunta. Qual é o melhor computador? E aí? Qual que é o melhor computador, gente? E aí, Eu não sei. para vocês, qual é o melhor computador? Ele quer atender suas necessidades. Nossa, quem falou isso? Eu. Wendel. Caramba, Wendel. Nossa, ó. Top. O melhor computador é o computador que atende suas necessidades.
é o computador que você pode pagar. Esse é o melhor computador. A mesma coisa é o celular. Qual é o melhor celular? É o celular que atende suas necessidades, é o celular que você pode pagar naquele momento, é o celular com o melhor custo-benefício para você. Para que você vai pegar um A50 e, de repente, dar para uma pessoa que só vai usar o WhatsApp e ligar? É uma pessoa de mais idade, de repente, por exemplo. Para que tu vai pegar um A50 e vai dar para uma pessoa? Não faz sentido. Você pagar R$1.800, que nem o nosso amigo disse aí, não faz sentido. Um celular de R$500, R$600 vai atender essa pessoa. Então, isso é ser profissional, tá? Esse bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui é para isso. Você precisa de entender isso, ok? Você precisa analisar o que o seu cliente precisa, tá? E indicar para ele o melhor equipamento para ele. É óbvio que esse bate-papo é apenas o início de tudo que nós vamos falar. Mas, em termos de processador, qual é o processador que ele precisa? Ah, eu estou montando uma máquina para residência, ele quer usar a internet, ou para uma recepção de uma empresa, uma contabilidade. Para que i7? Para que você vai colocar um processador i7? Ele não precisa de um processador i7. Um i3, um i5 atende o suficiente. Ah, não, eu estou montando uma máquina game, eu estou montando um workstation, uma máquina que vai trabalhar com edição de vídeo, edição de foto, modelagem 3D. Opa! Essa máquina, essa pessoa precisa de uma máquina com processamento e uma tecnologia mais de ponta. É diferente. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com essas questões aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Não. Então volto a repetir para vocês como dica. Isso é uma dica para vocês da área de computação. Ok? Da nossa área tecnológica. Nunca compre o mais barato. Nunca compre o mais caro. Sempre compre o intermediário. Ok? O mais barato vai sair caro. Tu vai comprar, Professor. vai estragar, só um momentinho. E você vai gastar dinheiro de novo. Tu comprou o mais barato, estragou, tu comprou outro. Isso acontece o cara que vai lá comprar carregador de celular na feira, no mercado popular. Daqui a pouco, o tanto que ele gastou de fone de ouvido que ele comprou descartável ou de carregador descartável, ele tinha comprado um intermediário. Né? O que seria esse intermediário? Ah, o meu carregador, que eu preciso da Samsung, meu celular da Samsung. Eu não preciso de comprar da Samsung. Você pode comprar lá o da Motorola, da LG, qualquer um que sendo mesmo tensão e corrente, qualquer um. Ou seja, é um carregador intermediário, bom, de marca, que vai funcionar. O que seria o mais caro? Ah, não, eu vou comprar só se for da marca do meu celular, só se for o Samsung e tal, não sei o quê. Tu vai pagar por ser igual, pelo status, por ser da marca do seu celular e tal, entendeu? Então, você só vai comprar o mais caro se você realmente gosta muito daquilo. Às vezes é um hobby, né? Às vezes você ama aquilo, né? Aí você acaba comprando mais caro, pagando mais caro, né? De repente, não sei, você coleciona alguma coisa, ah, não, isso aqui eu amo e tal, e você acaba pagando, né, por aquilo, tá ok? Então, isso é uma opinião minha, ok? Que cada um, né, tem a sua. Eu, volto a repetir, Diego, não aconselho você comprar o mais barato nem o mais caro, sempre comprar um intermediário na área de tecnologia, ok? Na verdade, isso eu levo para minha vida também. Eu sou aquele cara que eu nunca compro o mais barato nem o mais caro, a não ser que seja uma coisa que eu goste muito, que seja um hobby, né? Vamos dar um exemplo aí, sei lá, pó de café. Pó de café é um bom exemplo. Vai comprar um pó de café mais barato? Não adianta. O café não fica bom, né?
Se o intermediário você vai usar uma colher, no mais barato você vai usar 2. É o famoso barato sai caro. Tu acaba usando muito mais. Muita gente... Podemos fazer analogia com sabão também, sabão em pó. Não adianta você comprar um sabão em pó, vagabundo, aquilo não vai durar. Tu vai usar muito mais quantidade. O barato vai sair caro, né? Também o mais caro, às vezes, não é tão bom. Por exemplo, pode ser com café também. De repente você vai pagar pelo status do café. Nós temos aí, né, café, sei lá, hoje em dia um café aqui na nossa região de meio quilo, bom, intermediário aí, deve estar uns 9 a 11 reais, eu não sei, mais ou menos isso, né? Não sei quanto que é o preço de um vagabundo, mas o top, você vai ter café aí de 25 reais, 30 reais, 40 e poucos reais, né? Então, para mim, que não sou um bebedor de café, não sou um degustador de café, para mim não vale a pena, nem o mais barato, nem o mais caro. Se fosse um hobby meu, degustar café, tomar café, aí sim, aí é diferente. Aí eu gosto, aí vale a pena eu pagar o mais caro. Não, eu sou fã de celular, por isso que eu vou comprar um iPhone e tal. Ok, né? Isso aí passa a ser pessoal, tá? Mas no geral, né? Eu indico vocês sempre comprarem aí o intermediário. Mais alguém aí tem essa filosofia de vida que eu tenho, de nunca comprar o mais barato, nunca comprar o mais caro, comprar o intermediário? Mas alguém tem esse hábito aí? Não, ninguém. Eu vou passar até agora. Mais alguém tem? Eu sempre fiz isso aí também. Tem uma menina